profetas de Deus durante os 22 anos de seu reinado. Apesar de tudo, Acabe teve atuações aí, principalmente na área de construção civil. Então você veja capítulo 22, versículo 39, sobre as construções que Acabe fez. Então Deus estava trabalhando em silêncio quando, por meio de Obadias, alimentou e protegeu de Acabe e Jezabel 100 de seus profetas. Veja, capítulo 18, versículo 5. Mas então a paciência de Deus terminou, né? E também o seu silêncio para com os dois, Acabe e sua mulher Jezabel. Destaca-se de imediato em Elias 3 características indispensáveis a todo cristão. Elias era um homem que tinha coragem, né? Uma coragem no Senhor. Você veja capítulo 17, versículo 1. Ele tinha uma obediência ao Senhor. Veja dos versículo 2 ao versículo 5. Ele também era um homem que tinha uma dependência do Senhor. Versículo 4 ao versículo 6. Então isso tudo observamos em meio a um cenário de idolatria, perseguição e corrupção. Agora, para piorar, por causa do pecado, não cairia sobre a terra dos hebreus orvalho e chuva durante 3 anos e meio. Então Deus disse para Elias que não haveria chuva durante 3 anos e meio sobre aquele lugar. Um lugar onde o povo estava vivendo na idolatria, estava ofendendo a Deus, e Deus então se irou contra aquele povo. Então até o episódio do triunfo do Carmelo, quando Elias sozinho enfrentou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera ou Azerá, profetas de poste ídolo, né? Não se observava então nele, segundo as Escrituras, nenhum traço de depressão espiritual. Então até aí estava tudo bem com Elias. Mas depois desse episódio, que ele matou então os profetas de Baal e os profetas de Azerá ou de Azera, aí começou a mudar então as características de Elias. Então, mas depois do Carmelo, então, desse episódio do Monte Carmelo, e mais precisamente quando Elias aguardava a entrada de Jezreel, boas notícias que dentro de um prognóstico seu viriam da casa real, tudo mudou. Veja o capítulo 18, versículo 46. Elias fez então um prognóstico que, uma vez exterminados os falsos profetas de Baal, Deus de imediato enviaria o avivamento espiritual sobre toda a nação. Isso fica ainda mais evidente quando, depois da vitória sobre os falsos profetas, Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundância de chuva. Veja capítulo 18, versículo 41. Então a chuva para Elias era o sinal. Quando Acabe deu notícia a Jezabel, ela prontamente enviou então um mensageiro dizer até para Elias: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Então a ameaça de Jezabel para Elias é que ela mataria Elias do mesmo jeito que ele matou os profetas de Baal. Então a reação imediata do profeta foi esta: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, e chegando a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu osso. Então Elias, aí, depois de percorrer uns 160 quilômetros, ele deixou seu discípulo e se prostrou debaixo de um zimbro, de tanta exaustão, né, de tanto cansaço que estava. Elias não estava preparado para essa resposta da realeza, pois entendia que todo o problema em Israel se resumia aos falsos profetas. Concluiu que, uma vez exterminados, não só a chuva cairia, mas a fome deixaria de assolar a nação, o pasto ressurgiria para alimentar o gado, lagos, córregos e rios alegrariam o povo em abundância de água. E que mais a realeza e a multidão queriam? Estava tudo bem agora para Elias, estava tudo resolvido. Acabou a idolatria, acabou aí os falsos profetas. Para ele, então, estava tudo bem agora. Então Elias caiu em depressão por se achar um fracassado em sua missão espiritual para com o povo e, sobretudo, com Acabe e Jezabel. Então, quando ele viu que eles se voltaram contra ele, ele viu que o problema não estava resolvido. O problema não era apenas acabar com os falsos profetas, porque as pessoas continuavam na idolatria, as pessoas continuavam afastadas de Deus. Precisava que aquelas pessoas se convertessem a Deus. Não adiantava apenas matar os falsos profetas. As bênçãos materiais Deus tinha derramado então
Mas as espirituais, como a salvação e a mudança de atitude da realeza para com ele mesmo e seu povo, o Senhor ainda não realizaria, pois isso dependeria o quê? Das pessoas, né? Isso foi o bastante para o mundo de Elias então ruir. Disse o profeta: basta, toma agora minha alma, não sou melhor do que meus pais. Elias não teve então o poder de reação. Tem um perigo muito grande quando nós objetivamos algo e em prol desse algo empenhamos toda a nossa força em lograr êxito. Então, quando nos dedicamos muito a uma obra de Deus ou alguma coisa e achamos que vai acontecer de uma determinada maneira e o resultado é outro que nós não esperávamos. Então isso pode causar aí um processo de depressão, né? A vontade do Senhor é soberana, na verdade. Então Elias se sentiu assim, julgou que seu esforço foi em vão, porque Deus não agiu na realeza de Israel conforme seu ponto de vista. O profeta Jonas também se decepcionou com Deus, pois não obteve o resultado que queria com sua pregação. E o que aconteceu com Jonas? Também teve um processo de depressão. Ele queria que Deus destruísse os ninivitas, mas Deus os perdoou, porque eles se arrependeram, né? E o profeta Jonas queria que eles fossem mortos, porque eles eram pessoas más. Então se decepcionou. Assim também Elias. A depressão espiritual de Elias trouxe-lhe consequências drásticas. Em primeiro lugar, trouxe a Elias o medo, né? O texto nos diz: temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi. Então nós vamos ver aqui que o profeta valente e ousado agora estava fugindo de medo das ameaças da rainha. Preocupado então, porque a rainha disse que ia lhe tirar a vida. Em segundo lugar, a desesperança. Observamos aí que a palavra é clara. E ali deixou seu moço. Elias perdeu o ânimo para ensinar os seus discípulos e perdeu também o amor por si próprio. Em terceiro lugar, nós vamos ver aí o esgotamento, né? O esgotamento físico. Isso é evidente. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. O seu esgotamento não só foi físico aí, mas também espiritual. Por isso que Elias, por orientação de um anjo do Senhor, foi se tratar com Deus no Monte Horebe, né? Então Deus chamou Elias para uma conversa, para um tratamento, vamos dizer assim, para o seu divã, né? É o lugar onde se trata aí com os médicos da depressão. Deus chamou Elias para cuidar dele, para tratar dessa doença que Elias estava agora passando por ela. Tiago bem diz que o profeta Elias foi um homem semelhante a nós, sujeito aos nossos mesmos sentimentos. Então Elias, por ser um servo de Deus, que fazia grandes milagres e maravilhas para Deus, que exerceu um ministério numa época difícil e que foi um homem vencedor, e apesar disso tudo era um homem que passou por um processo tremendo de depressão. Então não fique achando que às vezes um pregador ou alguém que Deus usa muito na obra de Deus não passa por depressão, não passa por problemas, mas todos passamos, enquanto estivermos aqui na Terra, pelos mesmos problemas. Todos somos pessoas humanas e sujeitas então a passar por tudo isso. Agora, se nós estivermos em comunhão com Deus, nos esforçarmos para mantermos essa comunhão com Deus, com a igreja do Senhor Jesus, então nós passaremos por todos esses processos sem sofrer perda, sem sofrer dano, sem chegar ao extremo de ter essa doença, a depressão. E não foi só Elias que teve esse problema, né? Nós vamos ver na Bíblia aí, Davi, você veja Salmos 51, 10 e 12, veja aí o Asaf, Salmo 73, 2 e 3, veja o caso de Pedro, Mateus 26, 74 e 75, veja o caso de Paulo aí, 2 Timóteo 4, de 9 a 18, né? E outros personagens bíblicos nós vamos ver que caíram em depressão espiritual e Deus tratou com todos eles. O hino 193 da nossa harpa cristã, de Paulo Leivas Macalão, traz a confiança inabalável em Deus, oriunda ou advinda do usufruto de sua presença, apesar da depressão. E lá diz: Ele intercede por ti, minha alma.
Espera nele com fé e calma. Jesus de todos os teus males salva e te abençoa dos altos céus. Maravilhoso esse hino, né? Foi então a intercessão de Jesus por Pedro, quando este lhe negou por 3 vezes, que o sustentou em seu choro de amargura e desespero. Então Jesus diz para ele: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, 32. Então, quando Pedro passou por aquele tremendo processo de depressão, por haver negado Jesus, então Jesus veio a Pedro e restaurou a Pedro. Foi um momento muito difícil na vida de Pedro. E se Jesus não